Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos discutir de forma introdutória maneiras de se fazer ajustes de curvas. Esse assunto é principalmente estudado quando a nossa função de uma variável é somente conhecida na forma de tabela. Então hoje nós vamos discutir duas maneiras de obter esse ajuste. Bom pessoal, então para nós estudarmos o problema de ajuste de curvas, nós vamos supor que nós temos uma função de uma variável só, que ela somente é conhecida na forma de tabela, ou seja, eu tenho um conjunto discreto de valores de x e eu sei quanto vale a função em cada um desses valores, mas eu não tenho uma expressão analítica para essa função. Então, por exemplo, se nós pegarmos essa tabela e colocarmos os pontinhos num plano cartesiano, nós vamos obter um gráfico parecido com esse, só que eu não posso ligar esses pontos por uma linha porque eu não sei qual é o comportamento que a função tem entre os pontos tabelados. Então o desafio de quem estuda ajuste de curvas é exatamente esse. Qual é o padrão que essa função tem para pontos não tabelados? Então, por exemplo, se eu pego um valor de x qualquer aqui, por exemplo esse valor de x não está na minha tabela. Como que eu posso estimar então o valor que a função f atinge nele? Ou seja, como que eu posso calcular esse valor e dizer que esse resultado é aceitável? Então nós vamos estudar de forma introdutória duas maneiras de se fazer ajuste de curvas. A primeira dela é conhecida como interpolação polinomial. Então nós vamos supor que na nossa tabela nós temos n mais 1 pontos distintos, onde as coordenadas x desses pontos são diferentes sempre. E vou supor que eu peguei essa tabela com n mais 1 pontos e construí um gráfico, coloquei os pontinhos no plano cartesiano. Então aqui no meu exemplo eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. Para você resolver esse problema via interpolação polinomial, o objetivo é, dado uma tabela com n mais 1 pontos, você tem que obter um polinômio de grau menor ou igual a n, que passe obrigatoriamente por todos os pontos dessa tabela. Então, graficamente aqui, como eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos, eu deveria construir um polinômio interpolador de grau menor ou igual a 3, para que ele passasse obrigatoriamente por todos esses pontos. Então, a forma geral de um polinômio de grau menor ou igual a n é essa que está aqui no quadro. Então, aqui, esse polinômio aqui tem grau n. Quando você determina esse polinômio, você tem que calcular esses coeficientes ak que são desconhecidos. Então, para você calcular esses coeficientes, você precisa impor a condição de interpolação, que é aquela que eu acabei de dizer. Ou seja, o polinômio tem que passar obrigatoriamente por todos os dados tabelados. Então, se você avaliar essa expressão em cada x da tabela, obrigatoriamente o resultado tem que dar yi. E com essa condição, você determina esse polinômio de forma única. No nosso curso, nas notas de aula em PDF, vocês vão descobrir outras maneiras de obter o mesmo polinômio. Essa aqui é uma maneira, quando a gente calcula esses coeficientes. Mas existem outras duas que são computacionalmente mais eficientes que essa e estão explicadas de forma detalhada nas nossas notas de aula. Um outro problema para quem estuda ajuste de curvas é também conhecido como quadrados mínimos lineares. Num problema desse tipo, você vai supor agora que você tem muitos pontos. Então você tem uma grande quantidade de pontos. Você colocou esses pontos no plano cartesiano e obteve uma nuvem de pontos, por exemplo, como essa que está aqui. Então o desafio agora é você encontrar um modelo que melhor ajusta esses pontos no seguinte sentido. Você vai posicionar uma curva no meio dessa nuvem de pontos, de forma que a distância vertical de cada ponto para a curva seja a menor possível. Então reparem que nesse momento aí está a diferença entre um problema de quadrados mínimos lineares e um problema de interpolação polinomial. Nesse problema aqui, a curva que você vai determinar, ou seja, a sua função φ de x, não tem a obrigatoriedade de passar por todos os pontos do gráfico. Já no problema de interpolação polinomial, existe essa obrigação. Então, qual é a ideia para você calcular essa função de forma ótima? Você tem que impor que em cada ponto da sua tabela, essa diferença aqui seja a menor possível. Então, você vai avaliar o seu modelo em cada ponto tabelado e subtrair do valor dado na tabela. E aí você impõe que essa quantidade aqui seja a menor possível. É assim que você vai determinar de forma ótima esse problema. Então, nas notas de aula que nós tratamos desse assunto, vocês vão ver que esse problema pode ser formulado como um problema de otimização, e depois as continhas que você precisa fazer para determinar os parâmetros dessa curva, você precisa resolver um sistema de equações lineares.
Todas essas explicações detalhadas vocês vão encontrar lá nas nossas notas de aula. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês estudem bastante esse assunto e até a próxima.